Boa noite, pessoal. Boa noite a todos e a todas. Espero que vocês estejam bem, seguros em casa, com suas famílias. Meu nome é Carolina Marques Moreira. Eu sou gerente de marketing da editora Emerald Publishing para América Latina e Caribe. E eu estou aqui com a professora Adriana Souza, que vai compartilhar com a gente a sua experiência com a abordagem Design Thinking para bibliotecas. Boa noite, professora. Boa noite, Carolina. Boa noite a todos e a todas. É uma satisfação estar aqui com vocês para compartilhar um pouquinho do que vem a ser essa abordagem. Excelente. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Vocês perceberam que o microfone de vocês está no mudo. Isso para a gente poder ter uma sessão sem ruídos e com melhor qualidade de áudio para todo mundo, tá? Mas vocês podem interagir usando o chat ou bate-papo, não sei como está escrito aí para vocês, mandando suas mensagens e perguntas para a professora e seus comentários também. Essa apresentação também já está disponível para vocês baixarem aqui na ferramenta. Se vocês forem em documentos, no painel de controle, vocês vão ver o PDF que está aí disponível para vocês baixarem, tá? Outra coisa, essa sessão também vai ser gravada. Em até 48 horas, vocês vão receber um e-mail com um link para assistir. Agora, eu e a professora vamos desligar as câmeras para a gente poder começar, tudo bem? Vamos lá. Então, na agenda de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre a editora Emerald Publishing. A professora Adriana vai dar para a gente um panorama e uma introdução sobre a Agenda 2030. Vai falar sobre a sua experiência com Design Thinking. Vai dar exemplos práticos para a gente entender melhor como é essa abordagem. E vocês também vão ter a oportunidade de fazer perguntas para a professora, tá bom? Então, vamos lá. Sobre a editora Emerald Publishing. A editora Emerald Publishing está há mais de 50 anos no mercado e publicar pesquisa com impacto é a base do que a gente faz. Só um minutinho que tem alguma coisa aqui na minha tela atrapalhando. No nosso portfólio conta com mais de 310 periódicos, incluindo títulos de biblioteconomia e gestão da informação, 3.000 livros, 2.000 casos de ensino e 20.000 expert briefings. Todo esse conteúdo está disponível na nossa plataforma de pesquisa online, Emerald Insight, que provavelmente vocês já conhecem, e a gente também tem uma equipe exclusiva aqui no Brasil para dar apoio para vocês. Provavelmente vocês já tiveram contato com a Tutila Aragão, com a André Jun, Isabela Danelucci, Valéria Garcia. Eu queria contar um pouquinho para vocês sobre a Emerald Engage. A Emerald Engage é uma comunidade de bibliotecários que foi criada pela Emerald em 2018. O objetivo... pessoal, vocês estão vendo minha tela? Professora, está vendo minha tela? Vocês podem falar aqui no chat, por favor? Eu acho que não. Só um minutinho, pessoal. Vocês podem comentar, por favor, aqui no chat o que vocês estão vendo, que tela vocês estão vendo, por favor? Professora, se você puder abrir seu áudio só para confirmar para mim. Tá Emerald Engage. Ah, ok. Eu acho que a tela tinha ficado... Acho que a tela tinha ficado congelada. Agora tá certo. Então, vamos lá. Obrigada, professora. Então, só retomando.
A Emerald Engage é uma comunidade de bibliotecários que foi criada pela Emerald em 2018 e tem como objetivo ter um espaço para os bibliotecários trocarem ideias, discutirem ideias, os desafios da área, compartilharem melhores práticas, e tudo isso acontece dentro de uma plataforma online que está aqui do lado direito. Recentemente ela foi redesenhada, então ela tem uma nova carinha, e esse evento que a gente está fazendo hoje, esse seminário, é exatamente uma parte dessa iniciativa do Emerald Engage, e dentro dessa plataforma, vocês podem participar de debates virtuais, sorteios e também outros webinars. Mas vocês podem perguntar, né, Carol, mas por que eu vou participar do Emerald Engage? A ideia é que vocês possam interagir com bibliotecários de diferentes países e de diferentes culturas. Vocês vão ter a oportunidade também de discutir desafios diários da área e, quem sabe, até fazer um trabalho em conjunto com esses bibliotecários de outros países. Então, eu gostaria de fazer um convite para vocês participarem dessa comunidade. Então, aqui embaixo tem um link onde vocês podem clicar, e quando você clica no botão Join Us, vocês vão poder preencher um pequeno formulário para se juntar a eles, tá bom? Agora vamos lá. Eu gostaria de apresentar a nossa palestrante de hoje, a professora Adriana Maria de Souza, que é mestre em Ciência da Informação pela Universidade de São Paulo, especialista em Gerência de Sistemas e Serviços de Informação pela FESP, bacharel em Biblioteconomia e Ciência da Informação pela Faculdade de Ciência... Opa, saiu minha tela de novo. Desculpa, pessoal. E pela Faculdade de Ciência da Biblioteconomia e Ciência da Informação, é docente nos cursos de graduação e pós-graduação da FESP, docente em AD da Content Mind, membro da diretoria executiva da FEBAB, consultora e coach em serviços de informação nas áreas de tratamento da informação e coach para liderança e carreira do bibliotecário. Professora, mais uma vez, bem-vinda. Eu vou te dar o controle para você poder compartilhar sua tela. Vamos lá. Muito obrigada, Carolina. Já deve estar disponível para você. Me avisa, por favor. Já coloquei ok. Então, boa noite a todos e a todas. Como eu mencionei, para mim é uma satisfação estar aqui com vocês. E, além de tudo, é um dia especial para mim, porque hoje a faculdade, né, da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, a Faculdade de Biblioteconomia e Ciência da Informação, completa aí 87 anos de vida. A escola nasceu em 1933, com o curso de Sociologia, né, Escola de Sociologia e Política, e depois, em 1940, trouxe aí, né, agregou a biblioteconomia. Então, é uma satisfação, né? Eu sou da escola, estudei lá, e é a minha segunda casa, como eu sempre menciono às pessoas, e estou na escola há 24 anos, com muito orgulho, com muita honra, e amo muito aquela faculdade, e vou contar um pouquinho para vocês como é que foi esse, né, esse caminho que eu trilhei para chegar nesse tema aqui para trazer para vocês. Então, primeiramente, eu tenho que fazer alguns agradecimentos. Então, agradecer primeiramente a Carolina, né, da Emerald, que fez o contato com a FESP, na pessoa da Valéria Valls, nossa coordenadora e diretora do curso de Biblioteconomia. Agradecer a Adriana Ferrari, nossa presidente da FEBAB, que teve aí a ideia, né, brilhante de trazer esse assunto para o Brasil e fez um convite para que nós pudéssemos trabalhar aí juntos, né, com a FEBAB, para fazer com que esse ideal viesse, né, a cabo e a gente conseguisse aí trazer o assunto para o nosso território. Quero agradecer também ao Vicente Santos Gonçalves,
nosso ex-aluno da FESP, no curso de biblioteconomia, e foi quem fez a diagramação do toolkit, né, que a gente vai falar hoje. Então, é muita gratidão, porque foi encontro, né, a gente tem alguns encontros muito importantes na nossa vida, e esses encontros, eles fazem toda a diferença. Então, assim, eu só tenho que agradecer, né? Então, as pessoas estavam lá no momento certo, a gente conseguiu realmente fazer aí um trabalho colaborativo, e hoje a gente está com o resultado. Então, não tenho como não agradecer a essas pessoas, né? E a vocês, por estarem aqui, né, neste dia, nesta noite, e eu espero que eu possa aí levar alguma contribuição também para vocês nesse sentido. Eu também vou precisar agradecer aos locais dos quais eu visitei com o processo. Então, aqui em São Paulo, a gente fez, né, o processo com o grupo jurídico, de bibliotecários jurídicos do Estado de São Paulo. A gente também fez com a Unify, no curso de graduação e pós-graduação, onde abriu também, né, a parceria com o CRB 8 e também com o grupo jurídico. E aí a Cristina foi quem abriu também as portas lá da Unify para a gente, o Rogério, que é o coordenador do curso, né, e a Cristina Palhares, que é a professora lá, tanto da pós-graduação quanto da graduação. Quero agradecer aos meus colegas da faculdade, os professores que também se engajaram no processo, porque a gente levou o processo para dentro da faculdade. Então, professores do curso de Sociologia, professores do curso de Administração e os professores do curso de Biblioteconomia. Nós fizemos capacitação interna com esse processo, participamos também com esse processo no seminário integrado dos 3 cursos, então é uma grande satisfação. E os nossos alunos, né? Os nossos alunos que são aí os protagonistas dentro de sala de aula, que a gente leva essa abordagem para a sala de aula, né? Então a gente trabalha na formação deles, tanto com a Agenda 2030, quanto com o processo de Design Thinking. Agradecer também ao pessoal da Associação Paraense de Bibliotecários, que congrega, né, aí está dentro da FEBAB, ASPAB, na pessoa do Marco Antônio, do Chico Feitosa, da Simone Rabelo, da Eva Belo Campos, essas pessoas que me receberam lá com muito carinho. Agradecer também à Associação Catarinense de Bibliotecários, a ACB, que também em parceria com a UDESC, a gente também esteve lá, representando a FEBAB, e foi muito, muito gratificante. A Daniela Scudete ajudou a gente aí, levando o curso para os bibliotecários, tanto das bibliotecas universitárias quanto do entorno. A UMOS também aqui em São Paulo, que fez um encontro para bibliotecários escolares e nos convidou. A Biblioteca Monteiro Lobato, que no final do ano passado também fez um trabalho com seus colaboradores, e eu estive em 2 dias lá, fazendo esse processo com eles. E ao CRB 8, né, com a Caravana do Conhecimento e da Inovação, que em novembro de 2019 a gente visitou São João, da Boa Vista, e aí a gente esteve lá com a Luciane e conseguimos levar o processo também. Então, né, todos esses agradecimentos não podia deixar de faltar, e agradecer também aos participantes em todos esses locais, nesses encontros, é muita gratidão, e vocês abrem as portas para a gente, então isso é muito legal, isso é muito positivo, isso mostra que o bibliotecário está se unindo, que o bibliotecário acredita que o conhecimento, a informação, o aprendizado caminham juntos. E aí a gente vai falar um pouquinho, né, em relação à FEBAB, a bandeira que a FEBAB levanta, que é o advocacy. A Adriana trabalha muito, né, tem uma forte tarefa nesse sentido, de levar o advocacy para dentro da classe bibliotecária, e também leva aí, né, levanta essa bandeira nos congressos, nos seminários, nos encontros, para dentro e para fora do país. Então, a gente precisa entender a nossa contribuição como profissionais que somos em relação ao advocacy da biblioteconomia. E um desses pilares é a Agenda 2030, que também congrega. Então, a Agenda 2030, para quem não conhece... Professora,
Oi. Desculpa interromper, mas não está no slide. Ah, desculpa, verdade. Estou me empolgando aqui, não estou mostrando. Então, aqui é a nossa agenda, só para vocês saberem, a gente vai falar da abordagem, vamos dar exemplos práticos e depois abriremos para perguntas e respostas. Aqui é a Agenda 2030, da qual eu começo a falar então. Para quem não sabe, em 2016 entrou em vigor a Agenda 2030, né, do desenvolvimento sustentável, que inclui 17 objetivos. Professora, desculpa, ainda não está no slide. Ah, mas eu estou com ele aberto aqui, o que será? Agora está indo, vamos lá. Ah, eu acho que é por causa da lentidão do computador, né? Pode ser. Tá aí já? Agora foi. Obrigada, Carol. Então, aí dentro desses 17 objetivos da Agenda 2030, nós temos 169 metas a serem cumpridas até essa data de 2030. Então, são esforços, né, do mundo todo, da comunidade nacional aqui, internacional, para que a gente possa trabalhar em prol da conclusão desses objetivos a contento. Então, as bibliotecas brasileiras, muitas das bibliotecas, né, aqui no Brasil, se engajaram nessa proposta e também estão fazendo muita coisa bacana, né? Tem feito muitos projetos, muitos trabalhos nas comunidades onde elas estão situadas, onde elas atendem o seu público-alvo. A FEBAB, sabendo dessa importância, né, e sabendo dessa necessidade de incluir nessa agenda as ações, junto com a IFLA, lançou um programa, né, internacional aí, lançou um programa internacional de advocacy, que foi com o intento de mobilizar os profissionais, né, nesse trabalho, mas com a Agenda 2030. E aí, alinhado, né, esse programa, a gente tem aí o CBBD, na 27ª edição, que foi ocorrido em 2017, que a gente teve o tema Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. E como que as bibliotecas poderiam contribuir com a implementação. Então, foi muito feliz para a gente esse momento, porque a gente conseguiu entregar a finalização do toolkit, que é o que a gente está trazendo aqui. Então, seu lançamento aconteceu no CBBD de 2017, onde também a temática era nessa linha da questão do advocacy da Agenda 2030. E aí, lá nós tivemos, né, com colaboração da Luciana Arjona, que o pessoal aqui conhece bastante em São Paulo, e acredito que em outras regiões também ela deve ser conhecida. É uma pessoa extremamente engajada em relação ao design thinking. Ela é gestora do INSPER, que é uma instituição de ensino superior aqui em São Paulo, que agrega alguns cursos, e ela se engajou com a gente em relação a esse processo, e foi com a gente para o CBBD, onde fez a capacitação junto comigo 2 dias lá, né? O dia de abertura e o primeiro dia. Então, a gente fez lá um workshop no segundo dia para coordenadores de todos os estados das bibliotecas públicas, mas também a gente conseguiu aí trazer, né, de uma forma super voluntária e espontânea, outros profissionais de outras tipologias de bibliotecas. Então, foi para nós, assim, uma grande alegria e satisfação ter as pessoas interessadas nesse tema que é novo ainda, né, na área de biblioteconomia, pouco se fala, não é? Sobre a temática. Então, assim, o que a gente faz hoje com a Agenda 2030? A gente olha para o nosso país para saber quais são as ações que estão sendo empreendidas, sejam nas bibliotecas públicas, comunitárias, escolares, até mesmo as universitárias, que também se engajam nesse propósito. Então, é para todo mundo tem que estar com essa agenda em dia, não é? E quando a gente levou em 2017 toda essa informação, as pessoas nem sabiam direito o que era e como podia ser, né, inserido dentro dos seus ambientes e unidades de informação o trabalho que já estava, né, e já está sendo desenvolvido, atrelado à Agenda 2030 e à questão do Design Thinking. Dentro da faculdade de biblioteconomia, né, do curso de biblioteconomia da FESP, a gente trabalha com os nossos alunos. Trabalhamos em algumas disciplinas e também, especificamente, né, no que eu trouxe para vocês hoje, eu vou falar da disciplina de planejamento e serviços de informação,
onde a gente usa como metodologia o processo de Design Thinking, juntamente com a Agenda 2030. E aí eu vou falar para vocês como é que é isso, né? Aqui a gente tem, junto com a Carol me ajudou muito, ficamos aí vários dias trabalhando nesse final aqui, né, que vocês estão vendo dessa apresentação, para trazer o tema de uma forma mais compreensível, né? Aqui a gente tem um extrato do próprio toolkit, que é esse material que está disponível, depois a gente vai mostrar o link, dentro da página da FEBAB. Então, é um acesso que vocês podem ter a partir de amanhã. É só vocês ir lá, fazerem o download e vocês já podem passar a usar. É conhecido, né, como metodologia, é conhecido também como uma abordagem, do meu ponto de vista, eu gosto mais da questão da abordagem. Porque, assim, você pode utilizar não de maneira linear, porque a gente pode começar num ponto e voltar nele se a gente perceber que o processo não está tão claro ou tão definido na sua problemática, no seu desafio. Então, a gente pode retornar. Por isso que ele não é um processo linear, né? Então, se a gente for pensar dentro de uma perspectiva aí de uma definição, ele pode ser uma metodologia para a resolução de problemas, e aí eu destaco a disciplina da qual eu ministro e trago esse processo como uma metodologia para os alunos, que vai também conduzir na avaliação final, que é na hora que eles entregam o protótipo pronto, e a sala avalia, né? Então, é um momento bem interessante de cocriação. Então, tem a ver com todo esse processo, né, que a gente trabalha dentro lá da sala de aula e a gente também pode trabalhar dentro das nossas comunidades. E aí seria bom realmente colocar como uma definição que é uma abordagem. Mas teóricos dizem que é uma metodologia, é um modo de pensar, é uma forma de fazer as coisas, mais do que pensar sobre as coisas, né? É uma forma visual de ver as coisas, por isso design. Então, tem aí muita informação. Aqui, nesse slide que vocês têm, é o processo que está no toolkit. Então, ele começa de um ponto, a gente começa com a inspiração, que é o momento que a gente vai ter ali os insights, os interesses no que a gente precisa focar dentro da nossa biblioteca, com base em nossas comunidades. Então, a gente olha para aquele momento em que a gente quer estar motivado para fazer alguma coisa bacana. A gente quer trazer nossa comunidade para dentro da biblioteca, para que ela se insira, para que ela entenda que ela faz parte. E aí é hora de se inspirar naquilo que a gente precisa resolver. E às vezes é um problema, às vezes é um desafio, às vezes é um interesse, às vezes é um desejo. Aí a gente vai para o ponto da ideação, que é a hora da gente gerar as ideias, saber o que realmente a gente quer, como é que a gente consegue visualmente pensar sobre isso. E depois a gente tem a parte da iteração, que é a hora que a gente começa a fazer protótipos, planejar mesmo, né? E começa também a desenvolver soluções, para que então a gente passe para testagem com o público que a gente quer trabalhar. E aqui são os benefícios que a gente encontra no uso do Design Thinking. Então, lá no Toolkit, vocês também encontram essa parte, onde ele fala que existem aí benefícios para a biblioteca, benefícios para o seu público-alvo e benefício para todo mundo, né? Então, assim, primeiro que a gente precisa entender o que vem a ser isso, né? Esse processo, ele beneficia e nos ajuda a perceber o trabalho de forma cooperativa, não é? Onde tudo que as pessoas têm de conhecimento, de talento, de informação, de criatividade, de interesse por estar dentro de um trabalho em equipe de verdade, né? Por estar engajado. Então, acaba-se que você gera ali, naquele grupo, uma confiança criativa, onde todos estão imbuídos no mesmo ideal, que é solucionar uma problemática que existe naquela unidade de informação. Então, eu sempre digo, né, por onde começar? Se vocês querem, assim, ter uma ideia,
por aquilo que vocês acreditam que seja o momento mais importante para falar, que seja aquele ponto que é emergencial, que é crucial na benfeitoria do trabalho, ou então nas relações interpessoais, ou então na diretiva maior da instituição, fazer com que a biblioteca seja vista de uma maneira melhor. Então, assim, há muitos benefícios nesse sentido. Melhora os processos de trabalho, melhora os processos de gerenciamento das equipes, de projetos, das ações empreendidas, do olhar para a comunidade. Então, os benefícios para a biblioteca são imensuráveis nesse sentido, porque você consegue atingir uma forte cultura colaborativa a partir daí, o que ajuda os gestores a terem tomadas de decisão muito mais assertivas, muito mais claras. E, nesse sentido, a gente precisa observar, portanto, o que realmente a gente quer, né? O que a gente vai querer atingir. Então, a pergunta sempre é essa: o que você deseja com esse processo, né? Primeiramente, é uma coisa que eu tenho que falar, que ele é centrado no ser humano. Nós somos de uma área humanista, que agrega as ciências sociais aplicadas, né? Então, a gente está dentro desse métier aí. Se somos de uma área humanista, o ser humano tem que ser o nosso ponto focal. É o nosso começo, é o nosso meio e é o nosso fim. Então, o design thinking, ele vai nos beneficiar porque todos nós temos essa capacidade, por estarmos numa área humanista, de olhar o outro com todo o nosso interesse, genuinamente. Então, a gente vai ter muito mais a questão dessa colaboração para trazer um envolvimento maior desse público-alvo. Não se trata apenas de uma proposta, gente, meramente para resolver um problema. Não é uma coisa assim, eu vou ter uma ferramenta, a Adriana está me trazendo uma ferramenta para eu resolver um problema. Não é isso, é mais que isso. Ela é uma atividade profundamente humana, pela sua própria natureza. Por quê? Porque ela se baseia na nossa capacidade de sermos intuitivos, de reconhecer padrões, de reconhecer modelos mentais que a gente traz dentro das organizações, no desenvolvimento das ideias que a gente tem um significado emocional além do técnico funcional. E a gente pode expressar isso de forma visual. E o que agrega isso? Agrega uma instituição mais forte, não é? Mais robusta no sentido do seu trabalho, do seu fazer. Há novas formas que você pode, a partir dessa abordagem, se conectar com a tua comunidade, trazê-la para perto, a partir do ponto de vista dela, das necessidades dela, dos interesses dela. E aí a gente vai ter esse advocacy de forma verdadeira, porque aí realmente serão os defensores e os juízes da biblioteca. Então, para essas duas partes, a gente aumenta a capacidade de resposta à necessidade dessas pessoas, que você pode chamar de colaboradores, que você pode chamar de clientes, que você pode chamar do que a sua biblioteca aí dentro, né, da sua estrutura e do local em que você esteja inserido, você tem aí como nome, né? E prioriza também a evolução de serviços mais eficazes. Vamos lá. E aí, aqui a gente já começa, tá? A inspiração. Então, Adriana, por onde que eu começo? Por inspirar-se. No sentido realmente de pensar o que você pode começar a focar dentro da tua biblioteca. O que você quer mudar? O que você quer melhorar? O que você quer trazer de inovação, de criatividade, de mudança de paradigma, né? O que você quer construir? É um trabalho de construção, de colaboração, de criatividade, né? Então, aí é o momento que a gente tem que pensar no que nos inspira para começar a falar desse processo. E aí a gente chama isso de identificar uma necessidade, um desafio, um problema, o que vocês quiserem chamar. Dentro do processo, tem pessoas que falam como desafio, né? Focar num desafio a ser resolvido. Outros trabalham como uma problemática. Então, vocês precisam definir qual seria esse desafio para que vocês comecem a trabalhar nele, né?
Aqui eu trago para vocês um exemplo do curso que a gente deu lá no CBBD, em 2017, que aí tinha um grupo trabalhando, a gente, né, fez uma coisa bem heterogênea, haviam vários grupos de várias tipologias de bibliotecas, e eles se reuniam, né, ali no trabalho de começar a pensar num problema, a ponto depois de gerar algumas ideias, trazer, né, essas ideias em relação às dores de cada um. Então, qual é a sua dor em relação à sua biblioteca ou o seu local, ou então sobre sua comunidade? A pessoa falava. E aí depois eles votaram na ideia que seria aquela ideia-alvo para o trabalho dali da capacitação. E aí um grupo chegou nessa aqui que vocês estão vendo aí, né? Como as bibliotecas podem contribuir para combater a xenofobia e ajudar e permitir a inclusão dos imigrantes, principalmente refugiados no Brasil. Então vejam que bacana. Uma que a gente também explorou bastante antes de fazer a capacitação, a Agenda 2030, que abarca, uma delas, essa questão da xenofobia dos refugiados. E foi incrível, gente, porque eles geraram as ideias, trouxeram para o grupo inteiro, para começar a fazer o brainstorm, que é na hora que todo mundo também vai colaborando com uma solução, com uma forma de poder trazer um resultado e uma solução para isso. Então, aqui, quando você começa a inspiração e você vai para a ideação, na ideação você já tem que ter a pergunta do seu desafio ou do seu problema de design. E é a pergunta que vai te mobilizar para ter a resposta certa. Então, assim, dentro do Toolkit, como ele é um material que foi traduzido pela FEBAB, né, e é um material que a gente tem aí em vários países, né, tanto é que a gente precisou da permissão para poder fazer essa tradução para o Brasil. Esse material, ele traz, né, para nós toda essa contribuição aí em relação a como é que a gente pode fazer a pergunta. Então, lá, vocês têm a possibilidade de entenderem como é que vocês chegam nessa pergunta. A pergunta sempre tem que ser daquilo que você quer melhorar dentro da sua comunidade ou dentro da sua biblioteca. Né? Então, assim, eles dizem que o interessante é sempre fazer a pergunta no plural. Como nós poderíamos? Porque não é um trabalho isolado, não é um trabalho individual, é um trabalho coletivo. Deixa eu mudar aqui. Aqui um outro, ó. Como poderíamos desenvolver formas empreendedoras para graduandos de biblioteconomia? Esse foi dos nossos alunos na disciplina de planejamento. E aí eles já colocam, que eu peço sempre para eles, a agenda, qual é o objetivo da agenda e qual a meta que eles estão querendo aí trabalhar. E eles vão trabalhando isso ao longo da disciplina até chegar no final com o protótipo pronto. E aí eles passam por todo o processo de metodologia nesse sentido, né? Vamos lá para um outro para vocês verem. Aqui, a gente já entra na ideação. Então, para chegar na ideação, eu tenho que ter um problema, né? Eu já tenho que ter definido qual é a situação, o que a gente precisa resolver dentro das nossas práticas de trabalho. E aí é a hora que a gente começa a expressar essas ideias. A gente vai, obviamente, compartilhar aquilo que nos aflige, nossas dores, e vamos pensando em toda uma situação de como resolver. Então, é a hora da geração de ideias propriamente ditas, é o segundo passo do processo, que é o brainstorm. E aí, pensando até na questão assim, de como é que a gente pode trazer isso para um protótipo. Como é que a gente pode pensar nessa situação que a gente começou e depois conseguir visualmente enxergá-la, né? Então, o processo, ele mostra também que você tem várias maneiras de chegar na solução. Você pode usar de várias metodologias dentro do processo de design thinking. Então, eu posso, por exemplo, fazer entrevistas com o meu público-alvo, eu posso visitar locais para ter ideias, não é? Então, eu posso também conversar com especialistas, conversar com parceiros, conversar com a sociedade civil, conversar com governantes. Eu preciso me mobilizar de alguma forma. No Toolkit, uma coisa importante para mencionar, ele fala que você vai precisar ter um grupo de pessoas diferenciadas, cada um dentro de uma área que mais se destaca ou que sabe mais. Então, uma pessoa que vai ficar na documentação do processo,
uma pessoa que vai ficar na liderança do processo, na gestão, o outro que vai ficar na questão das mídias, né, da divulgação, do marketing, o outro que vai fazer todo o processo no sentido de criar espaços para, por exemplo, quando as coisas não estão acontecendo, ele mobiliza essas pessoas a terem a motivação, a não desistirem, né? A continuar na caminhada para resolver. Então, é muito legal que o processo fala de perfis, né, para você trabalhar com pessoas de diferentes aí talentos e qualidades para fazer parte. E começar com poucos. Minha biblioteca é mais resistente, Adriana. As pessoas não se engajam. É difícil mobilizar a equipe. Trabalha com poucos. O Toolkit também fala isso. Comece a envolver poucas pessoas. No momento que vocês estão trabalhando, as pessoas ficam tão interessadas que elas vão se engajando. Então, é um processo que você precisa ter calma, você não precisa começar assim, já trazendo uma coisa muito hierarquizada, verticalizada, nem é o intuito. O intuito é que você traga uma gestão que seja participativa, carismática, né? Em que haja horizontalidade, que todo mundo esteja junto aí no processo, não é? Aqui a gente tem umas fotos para vocês do que aconteceu lá no CBBD, onde a gente fez o curso, né? Esse foi o primeiro dia que tinham várias tipologias de bibliotecas, onde a gente tinha aí a prototipagem. Aqui também, pessoal das associações, da FEBAB. Aqui são os nossos alunos lá da FESP, da Faculdade de Biblioteconomia. Quando eles fizeram já, né, foi a hora de testar o protótipo. E aí, a gente vai para a iteração, que, na verdade, ele também chama da questão da implementação, né, do teste, na hora que você vai pegar isso que você fez, a partir de todas as, né, a geração de ideias, a metodologia que você usou, e aí você vai para o teste, a hora que você vai mostrar o que foi feito, a melhor solução que você e a sua equipe encontraram, e vai testar com o público-alvo, né? Então, vai mostrar, olha, você acha que funciona? Isso dá certo? É um caminho ideal, né? Isso é o que a gente realmente pensou e que realmente traz o resultado. E aí vai fazer o que nesse momento? Se não é o ideal, se de repente teve uma falha, ou de repente esse público-alvo percebe que poderia melhorar aqui ou acolá, volta para vocês e a gente reinicia o processo. Por isso que ele não é linear. Né? Então, é importante deixar isso bem claro, porque é um processo que você pode ir e vir sem problema nenhum. E vai melhorando essa questão da experimentação, né? E esse teste é fundamental. Deixa eu passar mais um aqui. Sempre é importante, pelo que eu pude observar, né? Que o teste é a hora que você realmente vai perceber se aquela solução foi a melhor solução. E se não há ajustes, se não há necessidade de realmente fazer algum tipo de mudança. E deve ser feita, né? Porque você está com foco na pessoa, naquele ser humano que a gente falou. O processo é para deixar aquela pessoa no centro do trabalho, no centro dessa proposta, né? Aqui é o pessoal lá da Associação Paraense. Eu visitei a biblioteca pública que tinha acabado, né, de ser reformulada lá, e aí tinham pessoas também das universidades, bibliotecários universitários, jurídicos, escolares, públicos, comunitários. Então tinha uma gama de pessoas aí queridas que eu pude conhecer, e aqui eles já estavam entregando, né, para vocês podem ver aí, um resultado. Aqui foi no CBBD também uma solução pronta, depois que as pessoas fizeram todo o processo. E aqui, né, na verdade, aqui é como se fosse a biblioteca mesmo, o interior da biblioteca, com seus vários, né, os seus vários espaços ali. E aqui a gente tem os desafios, né, as perguntas, para deixá-los aí até pensando em como é que a gente pode trabalhar e a partir de que tipo de desafio ou problemática, né? Então vejam que aqui foi de todos esses locais, né,
dos quais eu visitei, então são dos bibliotecários em relação ou interno, dentro da organização de forma interna, ou externamente com o público-alvo, né? E também outras questões que foram colocadas aí, mas vejam, né? Uma coisa que sempre vem é como nós poderíamos fazer com que a biblioteca seja mais reconhecida na instituição da qual a gente faz parte, né? Então, é uma dor que o bibliotecário traz. Como ser visto, né? Como ter maior visibilidade, né? Como fazer... Aí vem uma discussão também nos encontros de como a biblioteconomia pode ser melhor vista para a sociedade, né? Então, assim, como tornar essa profissão mais valorizada. Aí aqui muito também das pessoas que trabalham em grandes equipes, em bibliotecas universitárias, isso é muito comum. Como nós poderíamos motivar o trabalho em equipe, né? Como poderíamos readequar processos de trabalho com número reduzido de colaboradores na biblioteca, principalmente quem está aí no serviço público, né? Que você às vezes tem pessoas saindo e não são repostas. Então, como é que fica isso, né? Como é que a gente trabalha sem mão de obra, sem pessoas? Então, é muito complicado mesmo. Então, essas perguntas foram todas reais, que apareceram, né, dentro dos processos que a gente fez. Como nós poderíamos utilizar a gamificação nas bibliotecas? Então, vejam que são aí as situações colocadas por esses profissionais dentro do processo, e isso foram só algumas que a gente elencou, mas há muitas outras, né? Mas para que vocês possam ver aí, e até de repente entenderem que uma dessas perguntas pode ser da sua biblioteca, pode ser do seu grupo de trabalho, né? Aqui, gente, é o que eu trago mais lá dentro da FESP, porque a gente faz isso tanto com os alunos que já são nossos alunos mesmo, quanto os alunos ingressantes. Então, o que a gente tem feito hoje lá? Quando há o início do curso, a gente engaja os professores, então tem um professor que é da sociologia, um professor que é da administração e um professor da biblioteconomia, para que a gente faça o processo de design thinking para os ingressantes, para eles terem uma integração. E aí é muito, muito incrível, porque a gente faz o quê? A gente mistura os grupos para não ficar só os alunos de cada curso, e a gente faz aí, além de uma boa, né, dar as boas-vindas, a gente integra esses alunos. Isso é muito legal em biblioteca universitária, dá para fazer um trabalho desse, fica muito bacana. Eles conhecem mais a instituição, eles se engajam com aquele grupo e fica muito bom. Então, essas são as perguntas que a gente traz aí para vocês desses alunos, né? Tanto da disciplina de PSI, quanto da questão desses ingressantes. Então, assim, os alunos em relação à PSI, eles já trazem com a Agenda 2030, como eu havia mencionado. Então, por exemplo, como a biblioteca pública pode acolher toda a diversidade? Bem ampla essa pergunta, muito difícil, né? Teria que delimitar melhor esse tipo de questionamento, né? Como nós poderíamos aqui despertar o interesse dos deficientes visuais em frequentar a biblioteca universitária de modo independente? Para esse caso, nós trouxemos um ex-aluno que trabalha no SENAC aqui em São Paulo e ele é deficiente visual. E ele foi falar, ele foi dar o depoimento dele, né? Então foi muito rico e hoje ele é bibliotecário dentro do espaço lá para a questão realmente da acessibilidade. Então, vejam que coisa incrível, é muito legal a gente poder ver os nossos alunos aí entendendo o papel deles e daqui a um tempo eles como profissionais, né? Usando a Agenda 2030. Então, para essas perguntas, eles tinham que trazer o número da agenda, a meta que eles querem alcançar, para que eles se mobilizassem mesmo para fazer o processo inteiro. E a gente faz o protótipo, né, dentro da própria sala de aula, isso é importante mencionar. Aí esse aqui, ó, como nós poderíamos propiciar a inclusão social para as pessoas LGBTQ+, em situação de rua e vulnerabilidade? Essa foi uma coisa, assim, incrível dentro da sala de aula, né? Gerou, assim, várias reflexões, né? O quanto a gente pode ajudar, auxiliar esse tipo de público com tanta, né, questão aí implicando dentro desse conteúdo, né? Depois, como nós poderíamos utilizar a biblioteca como instrumento de empoderamento e inclusão social para as mulheres? Então, vejam que incrível, né? É um trabalho que, assim, a gente sai satisfeito no sentido de ver o quanto isso
ajuda a esses estudantes de biblioteconomia a pensarem para além daquilo que seria uma aula expositiva. A faculdade ela se abre muito para essas práticas pedagógicas, mais voltadas para essa questão que a gente está trazendo até do próprio design thinking, né? Que é um aprendizado mais pela vivência, pela experiência, para você estar ali na troca, né? Que são as metodologias ágeis. Então, nesse sentido, é importante a gente saber que há caminhos, né? Que a gente pode atuar e ajudar esses alunos a serem mais responsivos e serem profissionais muito melhores no mercado de trabalho. Aqui também vocês perceberão que são as perguntas, aqui são mais dos ingressantes, que são alunos de Bibliosociologia e ADM, né? E aí o foco nesse que a gente fez com eles era a questão da cidade, né? Então, aqui no caso da cidade de São Paulo. Então, eles tinham que pensar acerca das problemáticas da cidade. E aí eles trazem tudo isso aqui para reflexão, né? Então, eles pensam nos idosos, eles pensam nas pessoas depois dos 45 anos no mercado de trabalho, que é a questão toda envolvendo também a Agenda 2030, infraestrutura adequada para crianças do espectro autista, melhorar transporte público, administrar melhor o lixo da cidade. Então, assim, são questionamentos que todos nós temos nas nossas cidades, cada um dentro de uma faixa de necessidade diferenciada, mas nós temos, né? Desigualdade social na cidade, cidade mais segura, né? Então, são aí todas as inquietações dos nossos alunos que estão chegando na escola. Então, é muito interessante a gente perceber que já temos aí informações que os ajudarão a pensar. Aqui é um case que eu trago para vocês da biblioteca do INSPER, que fez toda a mudança, né, com o Design Thinking. E aqui é um espaço dentro da biblioteca, para vocês poderem ver. Eu acho que é interessante também depois, se vocês quiserem, olhar lá dentro do próprio site da INSPER, né, que lá tem outras fotos interessantes, mas é importante mencionar que a Luciana Jona, ela fez parte, né, do processo todo lá de implementação do Design Thinking, e eles usaram toda essa abordagem do DT, do começo ao fim. Então, eles fizeram com que os alunos dos cursos deles se mobilizassem para dizer o que eles esperavam da biblioteca, o que eles queriam ver na biblioteca. E aí tudo é permitido, porque é o tal né, a tal da geração de ideias, você começa a gerar ideias. Então, eles iam escrevendo em post-its e deixando no hall de entrada da escola, né? Tinha um grande painel onde eles colavam. Eles chegavam, tinha a canetinha lá e os post-its, eles escreviam o que eles queriam que a biblioteca tivesse e colavam lá no painel. É uma outra possibilidade que pode ser feita, né? Porque é bem focada em relação ao que você quer, o seu objetivo, o que você quer que aconteça. E eles tiveram, claro, o respaldo da organização para levar, né, adiante esses resultados. E já estamos indo para o fim. Aqui são fotinhas para vocês do workshop, né? Então, vejam, tem muitos profissionais de várias regiões do Brasil que estavam lá para fazer com a gente o processo. E essa hora que eles estavam aqui é a hora da inspiração, tá? Aqui é o pessoal lá da Associação Paraense, pessoal querido, gostoso demais, né? Ter tido aí a oportunidade de estar com eles, essa turma incrível. Aqui o pessoal da Biblioteca Monteiro Lobato, foram 2 dias de muito aprendizado, de muita troca, e o importante é mencionar também, dizer que aí, gente, foi desde o pessoal da segurança, do primeiro atendimento, até o pessoal, gestores, coordenadores de cada seção da biblioteca. Então, assim, é um resultado muito incrível, até os terceirizados fizeram parte, e a gente ouvia assim, nossa, eu nem conhecia determinada pessoa, só olhava de vista, não tinha nem acesso. Hoje, eles conseguiram trazer até uma integração melhor entre eles com essa abordagem, então foi muito rico. Agradeço a Paloma aí, que cedeu as fotos para a gente poder mostrar. A Paloma é coordenadora lá, Paloma Altran. Muito obrigada, viu? Ficou ótima. Aqui são os nossos professores da FESP, queridos, que também fizeram, né? Desculpa, vou beber uma aguinha aqui.
que também fizeram parte aí do processo com a gente, professores da pós-graduação, professores da graduação, professores da sociologia, professores que se engajaram aí e tiveram conosco nesse momento que também foi muito bacana. E agora a gente abre, né, Carol, para perguntas e respostas. Muito obrigada, gente. Agradeço imensamente aí o tempo de vocês e fazer com que eu possa aí passar um pouquinho dessa experiência. Agradeço também a FESP e a FEBAB. E a Emerald, né? Foi excelente, muito obrigada. Temos vários comentários aqui, o pessoal gostou bastante. Várias pessoas mandando boa noite e várias perguntas também. Eu queria comentar que os slides ficaram um pouquinho lentos, desculpa pessoal. As pessoas que estão comentando que estão com problema de áudio, eu acredito que possa ser por conexão. Deve ter muita gente conectada agora no momento, então é um horário que geralmente a conexão fica um pouquinho mais lenta. Porém, como a gente vai ter, como essa sessão está sendo gravada, vocês vão ter a oportunidade de ouvir a sessão com uma melhor qualidade de áudio depois, tá? Vocês vão todos receber um e-mail com o link para assistir a sessão mais tarde, tá bom? Então, vamos lá para as perguntas, professora. A primeira delas é o seguinte: dá para fazer o Design Thinking no ambiente virtual? Ah, bacana, bacana. Na verdade, a gente conversou sobre isso também, né? Nós estamos no momento de confinamento, né? Estamos num momento atípico, que nada será como antes. E que mesmo que a nossa volta aconteça, né, seja ela breve ou não, a gente vai precisar se reorganizar, né? Então haverá sim, acredito, uma reorganização de trabalho, de tarefas e de funções até mesmo, né? A gente sabe que tem uma implicação muito grande na economia tudo isso que está acontecendo. E nesse sentido as organizações vão precisar se reinventar e trazer aí novas práticas e formas de trabalho. E as bibliotecas, elas são locais de abertura, que a gente precisa levar informação, levar conhecimento, materiais, etc. Então, o que vai acontecer? Se vocês tiverem interesse, vocês poderiam começar com grupos de trabalho de forma remota. Esse processo dá para ser começado, pelo menos, né, iniciado dentro dessa plataforma online. Por quê? A gente tem aí vários, né, bem claro, aí estamos falando de um mundo das pessoas que têm acesso, certo? Nós estamos falando de pessoas com acesso, que têm um computador em casa, que têm um celular, que têm uma conexão boa, para que possa haver aí uma forma de integração remota, onde os colaboradores inicialmente teriam que se mobilizar para fazer algumas reuniões pensando no processo. O Toolkit ele é disponível, então vocês podem, é só entrar na página, fazer o download e começar a usar cada um na sua máquina para ir acompanhando. E dá para começar pelo quê? Ao invés de vocês começarem pelo como, que vai ser mais difícil agora, comecem pelo o quê? O que a gente quer fazer? O que eu havia pensado é assim, se nós estamos nesse momento e daqui a um tempo teremos que voltar, como que vai ser essa volta? O que a gente precisa resolver imediatamente, assim que for liberada a volta? Então, trabalhar dentro desse ponto de vista, nesse sentido, é muito importante. Então, começar a gerar ideias e trazer soluções para esse retorno. Será que a gente tem que pensar em protocolos para a biblioteca? Será que a gente tem que primeiro higienizar todo o acervo que vai retornar, né? Higienizar todo o acervo assim, o que vai retornar de fora, né? Os materiais que foram emprestados. Como que vamos fazer essa higienização? Como que as pessoas vão entrar na biblioteca? Será uma pessoa por vez a adentrar? Então, são questionamentos e perguntas que, começando pelo que é inspiração, vocês podem fazer isso de forma remota até a parte da ideação, que é o momento das ideias, de gerar as ideias. E aí, o que eu penso aqui, né? Façam contato com as pessoas que trabalham no mesmo segmento de vocês, as comissões que existem. A FEBAB, vocês sabem, ela agrega as comissões, os grupos de trabalho.
que atuam nesse sentido também, que pensam sobre essas questões. Então, começar por aí, a ver qual é a comissão que tem a ver com a tua biblioteca. Ah, é a comissão da biblioteca universitária, então é o CBBU, então vou lá, vou ver qual é o papel que eu, como bibliotecário, tenho que ter, e começar o quê? A compartilhar e também a me integrar nesse grupo e saber quais são as melhores práticas para esse retorno. Então, o Design Thinking, ele trata também das parcerias, gente. Ele fala do networking, ele fala dos stakeholders, que são os nossos parceiros. Quem a gente vai buscar de ajuda? Como é que a gente vai trabalhar com essas pessoas? Né? Então, é importante que vocês também congreguem, essa é a palavra, né? Congreguem com quem trabalha no mesmo segmento que o seu. Então, é muito importante vocês, acho que, começarem por aí. Então, dá para começar remotamente, sim. Outra pergunta, professora, é se você sentiu muita resistência no início, quando você começou a fazer os seus workshops em relação à abordagem em si. Nenhuma. Resistência, não. As pessoas que foram fazer o curso, elas estavam muito abertas para o processo. Tinham muitas dúvidas, né? E quando a gente fala que é design, as pessoas acham que elas precisam ser da área de design. Isso é, na verdade, gente, parece que sim, mas não é, tá? Você não precisa ser designer para fazer design thinking. É bom mencionar que esse processo começou com a área acadêmica, educacional. Então, começou isso nas escolas, tem toda a sinergia com as escolas. Né? E nesse sentido, são educadores que atuam. Tem um livro incrível que eu recomendo para vocês, que é da Carolina Costa Cavalcante e da Andrea Filatro, aqui da USP de São Paulo, que elas fizeram um material e está nas nossas referências aqui para vocês, que é Design Thinking na educação presencial, à distância e corporativa. Então, veja, você pode sim, mesmo não sendo um designer, você pode usar a abordagem. Então, o que eu sentia assim nas pessoas? Quando ia para o protótipo, elas ficavam um pouco perdidas. Nossa, mas e agora? Né? O que eu faço? Então, assim, é um processo muito de mobilização, de muito ter que sair daquele meu, né, ambiente confortável. E eu vou precisar me movimentar. É um trabalho de muito movimento, é um trabalho de muita colaboração. E é um processo totalmente criativo, onde você tem uma escuta ativa, onde você é protagonista, onde você não pode ter julgamentos, onde você precisa estar lá de mente e coração abertos para receber, para trocar. Então, é um processo junto, é com, né? Ele não é solitário, ele é um processo com todo mundo, e é um processo que vai trazendo para você uma satisfação, né? Então, as pessoas, eu senti aqui no início, elas estavam um pouco sem entender como é que isso ia poder ser levado para a biblioteca. Aí, quando a gente traz um material que é um toolkit, que é um guia, aí as pessoas ficam mais tranquilas. Puxa, tem um guia, né? A gente tem, o brasileiro tem uma cultura do presencial, do tocar, né? Então, a gente é muito tátil nesse sentido. Sim. A gente quer realmente vivenciar o processo. E aí foi tranquilo. Agora, eu não sei, eu gostaria de saber, até as pessoas que escutaram, como que é o processo nas bibliotecas. Depois vocês mandam mensagem para mim. Legal. Professora, uma pergunta específica pensando no ambiente bibliotecas universitárias. Dentro das universidades, é possível realizar o Design Thinking convidando diversos departamentos, como coordenação de curso, biblioteca, professores? Totalmente. Total e completamente. Aí que está o papel da gente. Por isso que eu digo, às vezes a gente acha que não tem tanta visibilidade, mas a gente mostra para que veio, a gente se expõe. Então, vocês precisam assim, ter como, acho que a aprendizagem do processo, que você precisa se expor. Você tem que fazer aí o caminho de ir até as pessoas. Eu acho isso super importante. Então, tem que ter essa pessoa dentro do processo. Pode ser que não seja o perfil de muitos que estão aqui, mas tem que ter essa pessoa que vai fazer isso acontecer e que ela vai engajar os outros. Eu acho que o processo só é bacana quando envolve diferentes áreas no processo, com diferentes atores, diferentes pessoas, porque aí o processo ele é rico, porque do ponto de vista de um engenheiro, o processo é isso, e pode agregar. Do ponto de vista de um bibliotecário,
o processo é X, do ponto de vista de um sociólogo. Então, você vai agregando saberes, essa é a palavra, você vai agregando saberes no processo, o que só tem a enriquecer o trabalho. E quando a gente fala de uma escuta ativa, é realmente escutar o outro, naquilo que ele tem para colaborar e naquilo que ele tem para trazer. E todos nós seremos essas pessoas que trarão algo. Então, é riquíssimo. O processo, gente, ele é muito rico. Dá para fazer sim. Professora, linkado com isso que você está falando, tem uma pergunta aqui dizendo se quais são as habilidades que o bibliotecário tem que ter para poder fazer o design thinking. Ele tem que ter interesse. Ele tem que querer. É só essa habilidade que ele tem que ter. Se mobilizar, estar afim de. E, claro, ser uma pessoa extremamente humanista. O que é basiquinho aqui para nós, né? É um ponto de referência nosso. Com certeza. Tem bastante gente perguntando onde pode baixar o toolkit. A gente já vai falar sobre isso nos slides seguintes, assim que a gente terminar perguntas e respostas. E tem mais uma perguntinha aqui. O produto do Design Thinking, como ele poderia ser registrado e compartilhado? Então, o produto é o final, né? Na verdade, vocês podem fazer pilotos desse produto final. E aí, fazer o teste. Então, por exemplo, a gente sempre diz que o alvo é o teu público, né? A comunidade que você atende. Então, por exemplo, se eu estou fazendo o processo com cadeirantes, eu preciso trazer o cadeirante para dentro do processo. Ele precisa fazer parte e dar a sua visão quanto pessoa dentro desse aspecto da necessidade que ele tem. Então, provendo acesso, aí você vai prototipar pensando nessa pessoa e ela vai fazer a experimentação disso, e aí você coloca isso para que seja, né, utilizado ali e testado pela pessoa. Então, o ideal é que isso aconteça, o que não deu para a gente fazer nas capacitações, porque as capacitações a gente para na prototipagem, a gente não testa. Então, idealmente, é a gente conseguir agora, dentro dos espaços, foi isso que é a intenção da FEBAB, é essa, né? E é a intenção da escola também, que esse aluno vá para o mercado e entenda que ele pode aplicar isso dentro das bibliotecas. É que na FESP a gente foca muito na questão das públicas, das comunitárias, das escolares, né? Porque o processo, ele é, nesse sentido, pegando a Agenda 2030, é para as pessoas em vulnerabilidade. Então, nesse sentido, a gente tem um foco bem forte nisso. Mas, assim, depende muito do contexto em que você está inserido e como é que você vai fazer com que as pessoas possam testar o teu produto. Lá no Toolkit, eles fizeram com as bibliotecas públicas de Chicago e da Dinamarca. E eles usaram, assim, várias formas de testar. Também é um bom caminho para vocês entenderem como pode ser feito isso. Tem uma pergunta perguntando sobre o processo, dizendo até que ponto vai a prototipagem, se você poderia dar um exemplo. Até que ponto? Não sei. Depende de como está ali, né, o trabalho, né? A prototipagem vai até o ponto de você perceber que você conseguiu chegar num protótipo. Alguma coisa que realmente gerou aquele produto para que você possa ter a solução na sua mão. Você fala, olha, o produto é esse, tenho a solução, agora eu vou lá ver se aplica, se aplica aquele universo daquela comunidade. Então, não tem lá, porque como o processo não é linear, né? Então não tem como a gente dizer assim, olha, isso aqui termina aqui. Não, não tem isso. Ele volta, ele pode voltar, pode recomeçar. Certo. Professora, até perceber que tá bom, né? Sim, até chegar em algo que possa ser testado, né? Exatamente. E esse chegar no ponto que está bom é dentro do quê? Da perspectiva de quem usa. Percebem? Não é da perspectiva de quem estava no processo fazendo isso, é de quem está usando, de quem é o alvo, de quem vai se beneficiar. É nesse sentido. Estão perguntando se é preciso contratar um consultor para dar início ao processo de design thinking numa biblioteca. Depende. Se você é uma pessoa que trabalha com poucos
recursos, assim, no sentido, falo de pessoas, né? Você tem poucas pessoas para trabalhar junto, para atuar. É legal, você pode pedir aí uma consultoria. A FEBAB está para isso, né? A gente fez a tradução com base também em levar o processo para os estados. A gente começou, né? A gente está desde 2017 nesse movimento, e a nossa ideia é levar, não é? Então, a gente pode trabalhar dentro dessa linha, sim, sem problema nenhum. E a gente até disponibilizou cursos lá dentro da própria sede da FEBAB, aqui em São Paulo, para que a gente pudesse ajudar as pessoas também a entenderem o processo de forma melhor. É um processo vivencial, então esse consultor tem que estar dentro da sua organização. Existe, obviamente, que se a gente está falando de contratar, como foi o INSPER, eles contrataram a empresa externa para fazer todo o processo do layout, porque eu posso também pensar na questão de planejamento da minha biblioteca no sentido de layout, modificação, não é? Readequação de espaços, recursos, e aí é bom você ter um fornecedor, algum local para que você possa fazer aí, claro, uma avaliação para saber se você precisa ou não desse engajamento externo. Agora, dentro da biblioteca, o bibliotecário, se ele conseguir ter aí as pessoas que queiram se envolver, eles podem começar a qualquer momento a fazer isso. Dá para fazer sem consultoria. Se você souber, claro, seguir o toolkit da maneira correta, você consegue sim aplicar. O que eu vi no toolkit? Eles envolvem pessoas também, tinha envolvimento de mentores, de coaching, eles fizeram também um processo de trazer outras colaborações para ajudar as pessoas a não serem tão resistentes, porque realmente, às vezes, há uma resistência da instituição e dos colaboradores. Pouquíssimo do público-alvo, é muito mais interno. Aí eles convidaram coaches e convidaram mentores. Isso eu achei incrível, porque eu trabalho nessa linha também. E dentro do toolkit eles falam que tinha um coach, que tinha um mentor. Então é bacana saber que eles usam coach e mentor e também para o processo. Legal, deixa eu só achar aqui a pergunta que eu ia fazer. Estão comentando aqui, o design thinking e a experiência do usuário caminham juntas na aplicabilidade das técnicas de inovações? Para aplicar teria necessidade do outro? Sim. É importante, porque um também leva ao outro, né? A inovação está dentro do processo. Você está falando de um processo criativo, né? E é uma cultura criativa. A experiência do usuário entra principalmente no teste, né, professora? Exatamente. Na aplicação. É isso aí. Então, e aí se dá a inovação. Mais alguns exemplos práticos em bibliotecas, professora, você teria? Olha, o que eu ouvi mais? Acho que, sei lá, se pode ajudar. Eu ouvi mais a questão da comunicação, a dificuldade existente. Isso aí, gente, acho que em todo lugar que eu fui, de 1 a 2 grupos mencionavam a questão da comunicação interna nas organizações. Como melhorar a comunicação, o compartilhamento. E aí entra tanto o excesso da comunicação quanto a falta dele. A questão liderança é uma questão pontual também nos encontros. Então, assim, trabalhar a questão de liderança, né, sabendo aí em que instituição você está inserido. Se a sua instituição é uma instituição mais hierárquica, você vai ter mais dificuldade. Se é uma instituição menos, né, que seja assim, dentro de uma ideia mais horizontal, aí você tem um trabalho mais de participação e colaboração de todos. Mas aí vem uma questão do toolkit que é assim, comece com poucos, eu gosto disso, comece com quem está afim, porque assim, se você não começar, você nunca vai saber. Então, as organizações que eu visitei, as bibliotecas que eu também ouvi dos seus profissionais, a questão esbarra nisso. Como é que a gente melhora essa comunicação? Como é que a gente consegue colocar padrões nisso ou ajustar, né, essa comunicação? Porque são relações humanas, então tem aí vários gargalos nesse sentido, né?
Mas, assim, o que eu recomendo? Que vocês vejam as questões mesmo do que a gente aborda com a Agenda 2030, que são os 17 objetivos, tem tantas metas que a gente pode trabalhar, e a começar pela nossa biblioteca, é a porta de entrada para a gente poder pensar em soluções que podem ser viáveis para a nossa prática de trabalho. E, assim, o processo pode ser tanto para a comunidade externa, como para a comunidade interna, para os bibliotecários e seus locais, sabe? Dentro da biblioteca, a gente está com problema de relacionamento, isso veio muito, gente, que é a questão da comunicação e da liderança. Então, vamos começar o processo internamente, vamos começar o processo dentro desses espaços, com essas pessoas, para ajudar a melhorar esse relacionamento, porque senão não adianta falar do externo se no interno está tudo ruim, né? Então, precisa atacar, nesse sentido, primeiro as questões que vocês, dentro das organizações e dentro desse espaço, estão enfrentando, né? Não sei se eu respondi, porque, na verdade, a gente não vai até o final, né? Nas capacitações, a gente chega até a prototipagem, né? Professora, estão perguntando também em relação à docência, onde entraria o Design Thinking, em que disciplina? E se já está sendo amplamente aplicado então, como disciplina? Olha, na verdade, pode ser feito em serviços de referência, pode ser feito em gestão, das disciplinas de gestão, pode ser feito na disciplina que eu ministro, que é planejamento de serviços de informação, que é um braço da gestão, mas dentro das disciplinas de cunho prático, sabe? De pensar em soluções. Na catalogação também acho que tem condições, sim, no tratamento da informação, seja no âmbito classificação, seja na indexação, seja na representação descritiva, porque são locais que a gente precisa o quê? Ter soluções que sejam práticas, que sejam fáceis. Nosso usuário não entende, eu estou falando como professora de linguagens documentárias, o aluno ele não entende o que é direito, toda essa complexidade das classificações, com CDD, com CDU. Vocês imaginam o usuário, imaginam o cliente, imaginam o estudante fora da escola, você está na universitária, pouco vai entender. Então, é importante facilitar, né? Facilitar a linguagem, facilitar o acesso, e acho que aí o DT faz tem muita colaboração aí para ajudar nesse sentido. Eu uso no planejamento de serviços de informação. Eu acho que para a faculdade é onde se encaixa bem, de uma forma bem bacana, mas dá para ser encaixado em outros. Só na parte mais de fundamentos e teoria mais conceitual que eu acho que não se aplica, tá bom? Mas mediação se aplica, olha, esqueci de falar, mediação se aplica, né? A questão do desenvolvimento de coleções, dá para fazer com o DT tranquilamente. Perfeito. Eu acho que a gente tem mais algumas perguntas, mas eu estou um pouco preocupada com o tempo. Eu vou compartilhar as perguntas e vários comentários, convites aqui também, professora, no chat, para fazer workshops. Eu vou compartilhar com a professora em seguida, e aí a gente combina dessas respostas chegarem para vocês, tá? Só relembrando que tem bastante gente perguntando ainda. Sim, essa apresentação vai ficar gravada, a gente vai enviar um e-mail com o link para vocês. E para quem quiser já baixar essa apresentação, é só ir aqui em documentos, no painel de controle, para baixar o PDF. Professora, eu vou tirar o seu controle de apresentação para mudar para o meu, tá bom? Tudo bem, obrigada. Então, só para a gente dar seguimento, professora, se você quiser compartilhar, você consegue ver o link do kit na FEBAB através da minha tela? Isso, consigo. Se você quiser comentar, bastante gente perguntou sobre como encontrá-lo. Então, pessoal, tá no site da FEBAB, então é febab.org.br/traducões, sem acento e sem cedilha, né? Então, lá vocês vão encontrar os diversos materiais que a gente traduziu e também encontrarão informações sobre a Agenda 2030, tá? As ODSs.
Vocês têm também o material da IFLA lá. A gente tem ainda interesse de fazer outras traduções e também conseguir ajudar em outras frentes dentro da FEBAB, das comissões e dos GTs, então vocês aguardem novidades. Aí a gente tem o material da IDEAL, que eu esqueci de falar, né? A IDEAL é uma empresa, não é, norte-americana do Vale do Silício, e foi lá que nasce, né, todo esse processo aí da criação, de mostrar ao invés de contar, né? É a questão da cocriação, pessoas de diferentes áreas de atuação e competências trabalhando nisso. A Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, e o MIT, eles também, a D-School, né, eles também atuam dentro da linha do Design Thinking. Eles têm material assim, Design Thinking for a Day, que é o Design Thinking para um dia, Design Thinking for a week, ou seja, o Design Thinking para uma semana. Então, vejam que interessante, há muita coisa importante aí, muito material, é que às vezes por conta da barreira linguística a gente não consegue acessar, mas tem muita coisa boa, gratuita para download, para a gente poder se apoiar e fazer. O toolkit é esse aqui, ó, tá? Ideal Design Thinking, né? E o nosso material aqui, ele é, na verdade, né, a proposta é da Ideal, mas com a contribuição, né, da Fundação Bill e Melinda Gates, que patrocinou, né, então fez o patrocínio disso. Existe um site que é Design Thinking for Libraries. Esse é o site oficial, onde vocês têm a informação de todos os países que entraram nesse projeto. E o Brasil está aí, né? O Brasil está aí também com a sua contribuição. Então, é só clicar aqui, dar double click, né? Um clique duplo, vocês terão abertura aí e vai ter tanto o material propriamente dito, que tem aproximadamente, tem 119 páginas, como vocês terão também o material de atividades. Então, vocês podem somar com esses dois materiais. Oriento que vocês usem e abusem desse benefício, né, que a gente traz quanto FEBAB. Então, a gente tem essa preocupação com os profissionais, preocupação em levar realmente conhecimento, informação e trazer as melhores práticas aí de outros lugares, e a gente tem esse produto aí. E aí é só entrar, tá bom? Aqui tem os meus contatos, né, o site da FEBAB, o site da FESP, e aí é só entrar em contato, quem quiser falar comigo, eu agradeço imensamente, gente. Muito obrigado mesmo, gratidão a vocês. E a gente vai se cruzar por aí, tenho certeza disso, e agradeço às pessoas que estão assistindo, que de repente já fizeram um processo, não é? Obrigada, Carolina. E a Emerald, pela oportunidade. Obrigada a você, professora. Só lembrando que nesse documento do PDF que eu comentei, que está aqui no painel de controle, tem todos os links desses recursos que a professora falou também, como parte da bibliografia, tá? Então, é só vocês baixarem lá. Muito obrigada a todos e a todas. Espero que vocês tenham gostado. Vocês vão receber a gravação com esse vídeo, com a sessão inteira. E fiquem seguros. Até mais. Tchau, tchau.